Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, Pai, Tu és o nosso El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Nós somos tão gratos a Você, Pai, porque nós temos acesso ao conhecimento da Tua palavra e que nos dá essa liberdade. Por causa do conhecimento, nos dá a liberdade de estar na Tua presença, de viver na Tua presença, de desfrutar, Senhor, das bênçãos do Senhor disponíveis para nós. Muito obrigada pelo conhecimento da palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Obrigada. Glória a Deus. Boa noite, amados. Aleluia. Nós estamos no dia Rema, né? Como eles dizem lá nos Estados Unidos, hoje não é segunda-feira, hoje é o dia Rema, amém? E nós estamos aqui para comemorar esse dia, né? O dia Rema, onde nós exaltamos a palavra de Deus. Não exaltamos, queridos, a escola, a instituição. Claro que ela é exaltada de certa forma, porque quando nós falamos sobre a palavra que é ensinada no Rema, nós vamos também estar falando sobre a escola. Então, de certa forma, ela é divulgada, ela é levantada, o nome aparece, mas o que é importante na escola Rema é o conteúdo, nas escolas, né? Nós temos 3 escolas, como vocês viram o vídeo e os diretores aqui apresentados. Nós temos esse ministério muito abençoado, né? O Verbo da Vida é muito abençoado, porque nós temos 3 escolas que edificam o corpo de Cristo. Amém? Essas escolas, elas funcionam, elas estão trabalhando para edificar o corpo de Cristo. E nós temos o Rema, os 2 anos do Rema, temos a escola de ministros que capacita se você quer se dedicar ao serviço do Senhor, como também a escola de missões capacita você para o serviço no campo missionário. Se você tem chamado para o campo missionário, você está com essa grande oportunidade agora, né, hoje e amanhã, os últimos dias, como a escola de ministros também, como o Rema, você tem essa janela para você se matricular nessas escolas. Então, não perde a oportunidade, não perde mais um ano da sua vida sem conhecer a palavra de Deus. Amém? E nós vamos estar falando um pouco sobre isso nessa noite. Deixa eu só... Espera aí, que eu perdi aqui. Calma, vai chegar. Deixa eu abrir aqui novamente, que não sei porquê, mas saiu aqui. Cadê você? Você está aqui. Só um minutinho, gente. Não posso perder, porque tem muitas informações aqui anotadas e não vou perder. Tenha calma. Aleluia. Por que você não está aparecendo? Por que não está aparecendo, Guto? Estava aqui. Minhas anotações. Peraí, deixa eu só tentar mais um aqui. Tá. Peraí, só um minuto, deixa eu tentar aqui. Aleluia. Então, enquanto ele procura... Cadê? Não. Não. Deixa eu ver lá embaixo aqui.
Mude seu pensar, é o nome da mensagem. Pesquisa aí. Então, enquanto ele acha ali, nós estamos, né, esses dias apresentando livros, como nós sempre fazemos na igreja, porque nós consideramos a importância, né, da leitura, do estudo da palavra de Deus. Algo, queridos, que não é só uma leitura casual, né, que você deve fazer. Às vezes nós temos alguns momentos de leitura que vamos fazer aquela leitura superficial, sem estar estudando sobre o assunto. Mas, como hoje é o dia Rema, nós queremos estimular você a fazer estudo da palavra de Deus. Porque essa escola, ela vai te estimular durante as aulas, enquanto você está na sala de aula, você vai ser estimulado a você ler outros livros, ler a Bíblia, ler livros e com a sua Bíblia, né, do seu lado, você conferindo aquilo que está escrito nos livros. Inclusive, na sala de aula, nós devemos estar com a Bíblia aberta. Não importa se ela está no seu celular, no iPad, a Bíblia impressa. Nessa não, mas eu posso mudar a mensagem agora. Espera aí, bota aqui, deixa eu... Não, perdi não, vem cá. Eu mudo a mensagem. Mas eu queria deixar esse livro aqui, cadê a câmera? Aqui. Esse livro aqui, curso de estudos da fé. Curso de estudos da fé bíblica. Esse livro, se você não sabe, ele é um livro do irmão Reagan, que é o fundador dessa escola. A escola Rema é uma escola, tem esse nome porque essa palavra significa a palavra falada. Essa palavra que é escrita, ela precisa estar no nosso coração e falada através da nossa boca. Então, a escola Rema, ela vai fazer isso com você. Ela vai colocar a palavra dentro do seu coração e você vai ser estimulado a estar sempre falando essa palavra, que é rema, que vai se tornar rema na sua vida. Então, esse livro aqui, queridos, você vai aprender minuciosamente sobre fé. São esses livros do irmão Reagan, se você não sabe, muitos sabem, mas alguns não sabem, eles não foram escritos por ele, são mensagens do irmão Reagan, ensinamentos nas escolas, nos cultos, nos eventos que ele fazia. Ele não está mais vivo, ele está com o Senhor. E ele pregava, ensinava a palavra de Deus e essas mensagens, elas foram, olha aí, tá vendo? Glórias. Não, esse é meu. Glória a Deus. E por isso que eu preciso de um novo, tá vendo, Guto? Preciso de um novo. Esse aqui já está muito usado. Então, os livros deles são escritos, né, pelas pessoas, a equipe dele, que sempre trabalhou com ele, e transcreveram as mensagens dele. Então, o que você lê nos livros são as mensagens que ele ensinava. E esse livro, querido, você vai aprender, estudar. Uma mulher, certa vez, ganhou esse livro aqui, porque ela estava com câncer, internada, estado terminal, com câncer já nos ossos. E uma professora nossa, a irmã Marta, deu de presente para ela esse livro. E ela estava no hospital. Ela nem era crente, não era nascida de novo ainda. E ela, nos dias que ela estava no hospital, ela leu esse livro. E, na época, né, eu não sei se esse daqui tem a confissão de Jesus atrás. Mas os livros do irmão Reagan, geralmente, têm uma confissão recebendo Jesus atrás, no final do livro. E ela recebeu Jesus, mandou chamar a irmã Marta, ela era esposa do patrão do marido da irmã Marta. E nem conhecia ela direito, né? Nem conhecia a irmã Marta direito. Mas a irmã Marta
movida pelo Espírito Santo, presenteou ela com esse livro. E ela leu esse livro no hospital, foi curada. Ela começou a pedir para ir para casa e os médicos preocupados, porque ela, fisicamente, ela estava muito debilitada, mas ela tomou posse da cura dela e disse: eu estou curada e eu quero ir para a minha casa, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar dos meus filhos. E, enfim, a história é bem longa, no processo todo, mas ela foi para casa e ela foi totalmente curada, queridos. Então, essa palavra funciona quando nós colocamos ela em prática, amém? Temos também a palavra irresistível de Deus. Esse livro também é maravilhoso, você precisa ler esses livros do irmão Reagan. São livros poderosos que vai estimular a sua fé. Fé e Confissão também, um livro maravilhoso. Você não pode deixar de ter esses livros na sua casa. E estar lendo, estudando e sempre alimentando a sua fé. Porque se o dia mau chegar, batendo na sua porta, você precisa já estar com a palavra de Deus na sua boca, no seu coração e saindo pela sua boca. Não espera o dia mau chegar, bater na sua porta. Se ele chegar, não tem que chegar não, amém? Mas se ele chegar, você precisa estar cheio da palavra de Deus como uma esponja, né? Cheia de espuma, cheia de sabão. E quando a gente aperta, ela sai, né, sabão, sai espuma. Então, você precisa estar enxertado com a palavra de Deus. Porque quando as circunstâncias pressionarem você, o que é que vai sair ou o que deve sair da sua boca? A palavra de Deus. E não murmuração, não preocupação, não reclamação da situação que chegou. Mas a palavra de Deus falando e mandando aquela circunstância embora. Mas a gente só consegue fazer isso, só consegue ter essa confiança a esse ponto de não nos preocuparmos com a situação quando a palavra de Deus está no nosso coração e na nossa mente também. Porque a palavra precisa ocupar os nossos pensamentos e é justamente isso que nós estamos fazendo nesses dias aqui no acampamento, falando sobre pensando no alto, Como é mesmo? Anotei aqui. Mentalidade no alto, mentalidade no alto. Os nossos pensamentos, né, a nossa mente precisa estar cheio da palavra de Deus. É dessa forma que os nossos pensamentos ou a nossa mentalidade vai estar no alto, né, no nível que Deus quer que nós estejamos. Cada um de nós temos o nível diferente. Não somos iguais, não estamos no mesmo nível todos aqui nesse auditório. Mas não importa o nível que você está. O importante é a sede, é a busca que você tem, o interesse de você estudar a palavra de Deus. E o Rema é uma grande oportunidade, queridos, de você entrar nesse nível que Deus quer que você esteja. Porque você vai sentar e você vai estudar. Eu lembro quando eu entrei no Rema, quando eu comecei a estudar, eu tinha saído de um lar espírita, eu fui criada, meu pai era um dos líderes aqui em Campina Grande do kardecismo. E toda a minha família, todos os meus irmãos, nós fomos ensinados, nós somos criados, né? Nós crescemos sendo ensinados pela doutrina kardecista. E quando eu nasci de novo, que eu cheguei na sala de aula, eu era nova convertida, eu não sabia nada sobre a Bíblia. A gente tinha ganhado alguns livros de presente do irmão Reagan, e eu tinha lido 1 ou 2 livros. E quando nós conhecemos o pastor Bud, né, que era aquele missionário que tinha chegado aqui com Jenna, aqui na cidade, e nós começamos a ouvir o que ele estava pregando, nós começamos a ver que era igual a mesma mensagem, igual aos livros que nós estávamos lendo, que a gente tinha ganhado esses 2 livros. E aí nós começamos a ir para ouvir, aonde ele estava pregando, nós íamos ouvir. E foi quando, né, depois de 1 ano mais ou menos, ele iniciou o Rema aqui em Campina Grande, que era o Centro de Treinamento Bíblico, na época era Verbo da Vida. Hoje é Centro de Treinamento Bíblico Rema. Mas era a mesma escola, o mesmo funcionamento, só tinha um nome diferente. E aí, quando eu sentava na sala de aula,
Eu não sei se com todo mundo acontece assim, ou aconteceu assim, né? Você que já fez o rema. Mas, queridos, as dúvidas que eu tinha, os questionamentos que eu tinha, eu não perguntava aos professores, né? Eu não tirava minhas dúvidas, até queria. Só que quando eu sentava na sala de aula, eu estava tão conectada, eu estava com tanta sede, tanto desejo de aprender a palavra de Deus, de conhecer a Deus, de crescer em Deus, que eu sentava na sala de aula e eu até tinha algumas perguntas para fazer ao professor, né, de acordo com a matéria, dentro das dúvidas que eu tinha, dos questionamentos que eu tinha, naquilo que eu fui ensinada. Só que durante a aula, os professores respondiam meus questionamentos, eu nem precisava perguntar, porque na própria aula, os professores eram inspirados para responder os meus questionamentos e tirar as minhas dúvidas. E a própria palavra de Deus iluminou o meu entendimento e aquelas dúvidas, os questionamentos que eu tinha, iam saindo, ia se desfazendo e sinceramente, eu nem sei como explicar, mas era uma coisa tão sobrenatural, não era algo extraordinário, né? A gente sempre fala, existe uma diferença, como o irmão Reagan fala, existe o sobrenatural, que é a palavra de Deus. A palavra, ela é sobrenatural. E existe o extraordinário. Mas era algo sobrenatural que acontecia comigo, né? As dúvidas, o esclarecimento ia chegando e eu nem precisava perguntar nada aos professores. E eu dou todo o crédito a isso, né? A palavra de Deus, que estava iluminando o meu entendimento na sala de aula, como a unção do Espírito Santo sobre os professores. A sensibilidade dos professores também, que iam sendo guiados durante a aula. E esses professores nós temos na sala de aula. Então, se você decidir fazer o rema, você vai ter professores ungidos, cheios da palavra de Deus, que vão esclarecer muitas coisas. Claro que muitas coisas eu fui pesquisar, fui ler na Bíblia, estudar também na Bíblia. Não foi também só os professores, claro, mas existia uma unção na sala de aula que respondia e tirava as minhas dúvidas. E antes de continuar com a mensagem, eu queria fazer uma confissão com você. É uma confissão que a gente viu muito, né? O pastor John Osteen. Eu não sei se foi ele que criou, né, essa declaração que ele sempre falava, e você já deve ter ouvido aqui algumas pessoas, alguns ministros falando isso também, declarando, iniciando os cultos com essas declarações. Mas eu gosto muito, e eu quero que você pegue a sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia impressa, né, pega a sua Bíblia aí eletrônica, o que você tiver aí, mas eu queria que você levantasse a sua Bíblia. Antes de falar de John Osteen, né, do pastor John Osteen, ele já está com o Senhor, mas ele sempre nas pregações dele, ele declarava isso. Antes, eu quero falar uma que eu gosto também, que eu aprendi quando eu trabalhava, quando eu servia no departamento infantil, precisamente no berçário, né? E aí eu aprendi essa frase aqui que a gente ensinava para as crianças, e diz assim: eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você precisa dizer isso, confessar isso, para que isso faça parte da sua vida. Eu amo a minha Bíblia. E quando você ama, queridos, você vai priorizar. Não é só falar da boca para fora. Claro que quando você começa a falar, muitas vezes você não está nem sentindo aquilo. E nem precisa sentir. Amém? O que você precisa é dar valor ao que a Bíblia fala, ao que a sua Bíblia diz. Se você praticar o que a Bíblia diz, você ama a sua Bíblia. Amém? Então, diga assim: eu amo a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E aí, o pastor John Osteen, ele sempre falava, né? Agora ele já está com o Senhor, mas ele sempre dizia: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer
tudo o que ela diz que eu posso fazer. Então, se você, queridos, confessar isso todos os dias, talvez os primeiros dias que você confesse, né, você não está desfrutando muito disso, daquilo que você declarou, mas à medida que você vai falando, todos os dias, falando, nem que seja naquele momento que você acorda de manhã, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Se você acordar, eu não funciono muito bem de manhã, então eu prefiro falar minhas confissões, minhas orações, depois de umas horas que eu já me acordei. Porque de manhã demora a acordar. Mas cada um, né, funciona de uma forma diferente. Então, se é de manhã, seja de manhã, de tarde, de noite, contanto que você confesse a palavra de Deus. Esteja essas declarações, tipo essa, não tem que ser exatamente essa não, mas declarações tipo essa, que vai em linha com a palavra de Deus. Você, à medida que você declara, pode ser que nas primeiras vezes você ainda não está experimentando isso que você acabou de dizer. Mas à medida que você fala, que você vai falando, você vai sendo convencido. Porque o primeiro ouvido que está ouvindo a sua boca falando é o seu. Então você vai sendo convencido, daqui a pouco aquilo faz tão parte de você, como o seu nome faz parte de você. Se alguém chamar o nome Suelen em qualquer lugar, eu vou olhar. Pode nem ser a minha pessoa que estão chamando, mas porque alguém me chamou o meu nome, o meu nome faz parte de mim. Está impregnado dentro de mim. Então, se alguém chamar meu nome, eu vou virar, vou procurar quem é que está me chamando. Por quê? Porque já faz parte de mim. Então, a palavra de Deus, ela precisa fazer parte de nós, como o nosso nome faz parte de nós. Ninguém tira ela de você quando ela começa a fazer parte de você. Mas isso é um processo, não é do dia para a noite. No dia da formatura, eu até falei aqui que quando nós nascemos de novo, nós somos apresentados a Deus. Nós não conhecemos Deus quando nós recebemos Jesus. Nós recebemos porque nós somos convencidos pelo próprio Espírito, que necessitamos nascer de novo, né? A Bíblia fala que é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então é o Espírito Santo quem convence. Alguém pode ter pregado para você, mas quem está ali convencendo o seu coração, ou o coração de quem você está pregando para ela, ministrando, é o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes não acontece como a gente quer. Mas acontece, né, de acordo com o coração de cada pessoa, a decisão de cada pessoa. Porque não podemos mandar, né, na vida das outras pessoas. Senão a gente já tinha feito todo mundo receber Jesus, né? Mas não é assim que funciona, nem Deus, né, nem com Deus funciona dessa forma. Ele não obriga as pessoas a receberem Jesus. Então, é um trabalhar na vida das pessoas, como é na nossa vida também. Então, nós precisamos confessar a palavra de Deus, falando essa palavra, para que possamos estar certos de que aquilo que eu falo, de acordo com a palavra de Deus, é Deus falando comigo e vai acontecer. Mas isso é um processo que acontece, não é de um dia para o outro. Amém? Então, nós conhecemos, nós somos apresentados a Deus, mas existe um processo de crescimento, queridos. E esse processo de crescimento, ele vai acontecer quando nós decidimos estudar a palavra de Deus. É importante conhecer a Deus, conhecendo a palavra dele, porque Deus e a sua palavra, eles são um. Deus não vai falar diferente do que já está escrito. O Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, não vai nos guiar diferente do que está escrito aqui nessa Bíblia. Se alguém está te guiando diferente, se alguém está dizendo que Deus está falando isso ou aquilo, mas não está em linha com o que está escrito, não é Deus falando com você.
uma doutrina que está sendo pregada, que não está em linha com a palavra de Deus, essa doutrina não é de Deus. Amém? Porque a doutrina correta é a doutrina que está em linha, de acordo, ela vai concordar com o que está escrito. E sabe onde você pode aprender a discernir o que é que está escrito? É no Rema. Amém? Na sala de aula do Rema, você vai aprender princípios de como você reconhecer quando estão falando uma coisa errada e quando estão falando algo correto. Mas você precisa fazer alguma coisa. Não vai cair, as bênçãos de Deus não vão cair como frutas maduras caem do pé, né? Aquela coisa automática. Você não vai chegar no shopping, a gente entra, né, bota o pé, o sensor pega ali a sua presença, abre a porta. No reino de Deus, é um processo que acontece. Algumas coisas, claro, acontecem automaticamente, como o novo nascimento, como a mudança, né? O nosso espírito, ele é recriado imediatamente quando você recebe Jesus, quando você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida e confessa Ele. Isso aí é uma transformação imediata. Mas o processo de receber, de manifestar as bênçãos que estão escritas nesse livro aqui, que é a vontade de Deus para nós, é quando você começa a colocar os pensamentos de Deus, aquilo que Deus pensa ao seu respeito, dentro do seu coração e da sua mente, renovando a sua mente com a palavra de Deus. Então, isso faz parte de um processo na nossa vida. É por isso que muitas pessoas estão paradas, receberam Jesus, mas estão ali com aquela vida, vem para a igreja, mas nada está acontecendo demais na vida delas. Por quê? Porque elas não estão colocando, renovando a mente dela com a palavra de Deus. E às vezes até está, mas não está praticando. Está cheio de informação, mas não pratica aquelas informações que estão sendo colocadas para dentro. Então, lá no livro de Isaías 55, capítulo 55, verso 8 e 9, diz assim: O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Claro que Isaías, ele não tinha a aliança que nós temos. Isaías, ele viveu num tempo da velha aliança, da antiga aliança. Ele não tinha a presença do Espírito dentro dele, ele não tinha acesso aos pensamentos de Deus como nós temos hoje. Amém? Hoje nós vivemos em uma nova aliança, mas ainda assim, claro que uma pessoa que não tem a palavra de Deus no seu coração e na sua mente renovada, não tem os pensamentos de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter acesso. Nós temos hoje acesso aos pensamentos de Deus por causa de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós. Ele abriu esse caminho para nós. Hoje vivemos, nós estamos na presença de Deus. E nós podemos ter acesso aos pensamentos de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus contém aquilo que Deus pensa ao seu respeito e ao meu respeito. Então, se você lê a sua Bíblia e você quer saber o que é que Deus pensa, leia a sua Bíblia, se encha da palavra de Deus e você vai ter acesso aos pensamentos de Deus, e você não vai ficar mais nisso aqui. Porque ele diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Com certeza são. Mas para nós chegarmos a esse nível dos pensamentos, de pensar como Deus pensa, nós precisamos da palavra de Deus. Porque é aqui que está contido o que Deus pensa. Então, se você quer chegar a pensar no nível que Deus pensa, então se encha da palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia livros que vai te edificar. Amém? Que vai fazer você crescer a sua fé. Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei,
e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, meditar na palavra, queridos, é um dos princípios para o seu crescimento. Para você prosperar na sua vida, meditar. E o que é meditar? Eu amo esse exemplo. Para mim, abre o meu entendimento, que era um exemplo que o pastor Bud dava, e que eu já falei esse exemplo, alguns de vocês já ouviram o pastor Bud falando, já me ouviram também, mas eu vou repetir aqui. Ele sempre falava que a vaca tem 4 estômagos. E aí, você vê o dia todo a vaca ali comendo, né, num terreno, num pasto, e ela está o tempo todo mastigando. E aí, o alimento que ela come, ele faz esses 4, né, processos. Passa por esses quatro processos. Vai para o primeiro estômago, e depois ela mastiga, vai para o primeiro estômago, depois essa comida retorna para a boca dela, e ela mastiga, rumina, engole, vai para o segundo estômago. E aí, até o 4º estômago. Até ela terminar de comer aquele alimento, né, e finalizar. E aí o pastor Bud, ele sempre falava, né, ele dava esse exemplo para mostrar que nós precisamos pegar a palavra de Deus e mastigar ou ruminar, como uma vaca rumina a comida, como uma vaca mastiga a comida o dia todo. Você pega um versículo e você lê aquele versículo de manhã ou o horário que você quiser. Você lê aquele versículo, daqui a pouco, pega de novo, aí você vai fazer seus afazeres, né? Ocupa sua mente com outras coisas. Daqui a pouco você lembra de novo daquele versículo, daquilo que você leu. Ou o versículo, ou uma passagem, né? Um capítulo da Bíblia. E aí você começa a considerar aquele capítulo, aquela mensagem que você leu. E às vezes nós não entendemos tudo, né, que nós lemos ali, aí volta e lê de novo. Aí você mastiga de novo aquela comida, aquela passagem, aquela mensagem, ou aquele versículo que você leu. E daqui a pouco vai fazer outras coisas, né? Se ocupa com outras coisas, ocupa sua mente com seu trabalho, o que seja. Daqui a pouco volta e considera de novo. Pega aquele versículo, lê de novo aquela mensagem, ou então pensa: pai, por que você falou aquilo? Como eu posso aplicar esse conhecimento e essa mensagem que você escreveu ali, como eu posso aplicar na minha vida? Como pode se tornar prático na minha vida isso? E dessa forma, queridos, nós estamos o quê? Ruminando a palavra de Deus, considerando a palavra de Deus. Então, quando nós consideramos a palavra de Deus, ela vai descer para o nosso coração. Porque muitas vezes esse conhecimento está só aqui na nossa cabeça. Só tem as informações. Mas enquanto esse conhecimento não desce para o nosso coração e se estabelece no nosso coração, nós não temos confiança suficiente na palavra de Deus. Consequentemente, não temos confiança em Deus. Porque Deus e a sua palavra são um. Então, se você não confia na palavra de Deus, que ela é totalmente verdadeira e que ela vai funcionar na sua vida, isso significa que você não está confiando em Deus. É a mesma coisa de você dizer uma coisa para mim e você me dá a sua palavra. Mas se eu não confio na sua palavra, eu não acredito que você vai fazer aquilo que você está me dizendo, eu não acredito em você. Eu não estou acreditando em você, confiando em você, porque eu não acredito que você vai fazer aquilo que você disse. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo isso com Deus. Nós não estamos considerando o que a palavra dele diz, que é Deus falando conosco. Consequentemente, não estamos confiando em Deus. Então, nós precisamos confiar em Deus, conhecendo a palavra. Quando você conhece a palavra, você medita nessa palavra e essa palavra cai no seu coração. Pode vir a circunstância que vier, queridos, você vai ficar firme naquilo que você acredita. Às vezes nós ficamos firmes numas besteiras,
que nós acreditamos, né? E não queremos mudar de jeito nenhum, porque aprendemos com nosso avô, com a nossa mãe, né? Com a nossa família, e são coisas que não valem de nada, não vai fazer você crescer, mas você não arreda o pé daquilo. Da mesma forma, nós precisamos fazer isso com a palavra de Deus. Não arredar o pé. Quando você recebe, né, que a palavra cai no seu coração, através da meditação, não é só de uma leitura casual da Bíblia, isso não vai se firmar, as verdades da palavra não irão se firmar no seu coração, somente com uma leitura, como se fosse um livro de história que você está lendo. Não somente com a leitura ou você assistindo a alguma coisa que você considera como se fosse um filme, algo muito passado, que não existe mais, né? Como a história de Adão e Eva. Tiago estava até ministrando ontem à noite, pastor Tiago, e usou o exemplo de Eva. Muitas pessoas não acreditam que Eva realmente e Adão existiram. Muitas doutrinas não acreditam que Eva e Adão, né, eles existiram. É como se fosse uma história contada, né, escrita, contada, como a gente conta para as nossas crianças historinhas, né? Mas existiu. Então, muitas vezes nós estamos considerando a Bíblia como um livro de histórias. Mas a Bíblia é um manual para a nossa vida. Aquilo que nós queremos saber, como funcionar na nossa vida, vamos aprender na palavra de Deus. Porque, às vezes, as pessoas oram, né? Senhor, muda minha mente, eu tenho a mente de Cristo. Fica declarando, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Só que essa mente de Cristo, ela não cai automaticamente porque você recebeu Jesus. A mente de Cristo são os pensamentos dele, na nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra dele, nós temos a mente de Cristo. Nós temos os pensamentos de Cristo quando nós renovamos a palavra de Deus. Nossa mente com a palavra de Deus. Então não é só orar, não é uma imposição de mãos na sua cabeça do pastor ou do homem mais ungido do mundo que vai mudar os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles vão ser mudados quando você muda, né, aquilo que você acredita através da Bíblia. Quando você coloca um pensamento certo, os pensamentos errados eles vão sair. Eu não sei se você já teve experiência de você entrar num shopping ou num restaurante, em algum ambiente, está tocando uma música do mundo. Aí, quando você sai daquele ambiente, a música fica ali na sua mente, né? Tocando, e às vezes a gente até começa a cantar. Por quê? Porque ficou fixado na nossa mente aquela música. E aí, como eu uso essa técnica, né? Como é que eu faço para tirar aquela música e colocar uma música de Deus? Eu começo a cantar outra música. Começo a cantar uma música boa, né? Saudável, de Deus. E aí, aquela música que estava na minha mente sai rapidinho. Então, é dessa forma que Deus quer que nós façamos. Para nós renovarmos a nossa mente, nós precisamos colocar os pensamentos certos, os conceitos certos, que é a palavra de Deus, e todo o errado vai sair da sua mente. Amém? E para finalizarmos, eu queria terminar com 2 versículos. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tem algumas versões que diz assim: seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. E aí, Isaías 26:3 diz: Deus conservará em paz aquele cujos pensamentos estão nele ou são os dele. Então, quando nós temos os pensamentos de Deus, a paz que você tanto deseja, aquela paz que você quer desfrutar na sua vida e não está conseguindo, quando você tem os pensamentos de Deus na sua cabeça,
e no seu coração você vai conseguir, em meio a tanta circunstância contrária na sua vida, você consegue descansar em Deus, confiando nele. Amém, queridos? Então, não perca essa oportunidade, não deixe de fazer o rema, aproveita o rema, ou a escola de ministros, ou a escola de missões, mas se prepara, amém? Esteja preparado para quando Deus te chamar, eu quero que você vá agora, você já está pronto, não vai ainda se aprontar, amém? Glória a Deus, sejam abençoados na prática da palavra. Passa na livraria, no Verbo Shop, e compra esses livros que são indicados aqui. Eu sei que são muitos. Glória a Deus que são muitos. Nós temos muitos. Mas é para nosso benefício. Amém? Não é para o benefício de Deus. Deus não precisa desses livros. Esses livros são para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Você foi abençoado? Aleluia, nós podemos pensar os pensamentos de Deus, amém? Amém, gente. Nós vamos fazer agora um momento bem rapidinho antes da gente ir para o nosso intervalo. É o nosso sorteio. Quem colocou um papelzinho lá nas urnas e está crendo aí que vai receber uma matrícula do Rema, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então eu queria chamar as meninas para virem aqui. A gente vai começar com o distrito. Você precisa gerar expectativa no seu coração, amém? Rebeca Soares Marques, está aqui? Uhul! Parabéns! Então agora vamos com a matrícula da sede. Eu vou mexer bastante. Vamos lá. Ellen Sonali Santos. Ellen está aqui? Cadê? Dá um glória a Deus aí. Seja bem-vinda, querida. Esse ano vai ser um ano sobrenatural na sua vida. Vai ser uma honra ser sua diretora, viu? Gente, você que colocou o seu nome, mas não ganhou, fica tranquilo. Eu creio que o Deus que supriu Ellen e supriu essa outra menina vai suprir você, amém? Vai lá no nosso stand, faz a sua matrícula. Nós temos as nossas camisas. Você viu como Suelen estava bonita com aquela camisa? Nós temos a camisa lá. Nós temos também esse modelo que eu estou usando. Então vão lá no stand, não deixem de passar por lá. E 20 minutos de intervalo. Quando o louvor começar a tocar, volta porque tem mais com o nosso apóstolo Guto.